tudo bem contigo? No ar agora mais um Agrofag para começarmos o domingo bem com as notícias do campo. Professor, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia Antoniela, um bom dia a todos. Vamos conferir quais são os assuntos do programa de hoje. O Agrofag vai falar sobre o controle do percevejo e da cigarrinha que atacam as lavouras de milho nesse início de ciclo. No estúdio, 2 especialistas orientam sobre as melhores técnicas de manejo dessas pragas. O sorgo pode ser uma boa opção para o plantio de inverno. Um sistema utiliza a inteligência artificial para eliminar ervas daninhas com precisão. Pesquisadores da Embrapa explicam o que é a produção de soja de baixo carbono. E no Agrofag pelo Brasil, vamos conhecer a história de uma família de produtores rurais de Pernambuco que cultiva a mandioca e sonha com a mecanização das lavouras. Então, fique com a gente, o Agrofag está só começando. Professor Celso, que tal a gente começar o programa conversando com os produtores rurais que acompanham o Agrofag por todo o Brasil? Vamos lá. Vamos lá, então. Nós vamos mostrar agora uma conexão muito interessante que aconteceu entre nós aqui do Agrofag e uma família de produtores rurais lá de Araripina, no sertão de Pernambuco. Professor Celso, olha aqui no mapa. A gente consegue ver então Cascavel, né? Nós aqui no sul do Brasil. E aí a gente tem essa conexão com Araripina, que fica no Pernambuco, divisa com o Piauí a 3.000 quilômetros de distância. Mas, apesar dessa distância toda, né, no mundo digital, virtual em que a gente vive hoje, o que importa mesmo é o interesse pela informação, né? As distâncias são muito aproximadas por meio dessa conexão que a gente tem. Não importa onde o agricultor está, né? Importa que ele quer saber, ele quer ter novas técnicas. E essa conexão permite isso, né? E ele adquirindo novas técnicas, novos conhecimentos, com certeza a sua produtividade melhora. E é isso que nós queremos. É isso mesmo. E quem fez essa conexão com a gente foi a Ana Paula, que é agricultora lá da cidade de Araripina. E nessa foto a gente consegue ver ela e a Ana Laura, a filhinha dela. Olha só, que bonita essa imagem, né? Muito legal, eu fiquei muito feliz, inclusive, de conhecer elas. Bem animadas. Muito animadas, isso mesmo. E a Ana Paula nos enviou alguns vídeos mostrando como é o manejo da plantação de mandioca lá na região dela. Então nós decidimos fazer essa conexão com a produtora, para conhecer mais sobre o trabalho dela e da família. Professor, eu mesma conversei com a Ana e a gente vai assistir agora então como foi essa entrevista, olha só. Diretamente da cidade de Araripina, lá no Pernambuco, que faz divisa com o Piauí. Quem vai conversar com a gente agora é a Ana Paula Costa Alves, que é produtora de mandiocas e que mostrou pra gente um vídeo durante essa semana muito interessante. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Antoniela. Há muito tempo que a sua família já cultiva, então, mandiocas aí em Araripina? Sim, Antoniela. Na verdade, né? A gente é natural lá do Tocantins, mas meu sogro, as raízes dele são daqui, né? E já tem 20 anos que a gente está por aqui, no cultivo da mandioca. Que interessante. E o vídeo que você nos enviou essa semana mostra uma prática de plantio um pouco diferente do convencional, né? Eu quero até soltar esse vídeo para você explicar para a gente na sequência como é que acontece. Vamos assistir primeiro. Aí, gente. O movimento aqui para plantar mandioca agora é diferente. Não é mais puxando o burrinho, não. Olha só então aí, né, Ana? Antes o plantio era feito com os burrinhos. Como é que acontecia? Isso. Na verdade, né? Plantar mandioca agora dessa forma que vocês acabaram de ver, para a gente isso daí foi um avanço muito grande, né? Um avanço, uma evolução muito grande, porque há 20 anos atrás, na verdade, todo o trabalho do manejo da mandioca era feito manualmente, né? Primeiramente, os homens, eles acabavam cavando essas covas para a gente estar ali colocando a maniva com a própria enxada. Os burrinhos que minha sogra narra durante o vídeo aí, para a gente já foi uma evolução muito boa na época, né? Porque ali colocava o arado no burrinho e ele ia cavando aqueles riscos
e conseguiu fazer com que aumentasse mais assim, a prática da gente plantar, né? Se antes a gente plantasse, conseguisse plantar 5 tarefas por dia, com o burrinho a gente já conseguia plantar 10 tarefas, né? Mas hoje isso se tornou bem diferente. Como vocês viram, o trator aí, ele está utilizando apenas 3 pessoas, né? Que é o motorista e mais 2 que estão ali, colocando as ramas que a gente considera como se estivesse semeando, né? E esse trator, ele trabalhando durante o dia inteiro, ele consegue plantar aí tranquilamente 25 tarefas, tranquilamente, sabe? Coisa que antes, para a gente estar plantando, a gente ia depender aí de 2 dias e com muitas pessoas, sabe? Tinha que ter muita mão de obra, tinha que ter no mínimo 10 a 12 pessoas para a gente poder estar fazendo em 2, 3 dias o que o trator hoje está conseguindo fazer em apenas um dia e com apenas 3 pessoas. Você vê só essa evolução, então, né? Só para a gente traduzir, para quem ainda não conhece o termo tarefa, tarefa que a Ana fala é a linha, né, Ana? Então, você estava me explicando que cada uma dessas linhas em que são colocadas as manivas, né, as ramas da mandioca, elas levam aí cerca de 2.500 a 3.000 pés por tarefa, por linha. Somando tudo isso aí na sua propriedade, então são cerca de 100.000 pés. É isso, né, Ana? É isso. Geralmente, todo ano, a gente está fazendo essa plantação, né? E como a nossa área de plantação é de 80 tarefas, ou seja, linha, né? Aí a gente cultiva 40 tarefas em um ano e 40 tarefas em outro ano, que vai dar essa soma aí que você falou. Muito bem. Ana, além disso, eu queria saber um pouquinho mais também sobre essa participação da família de vocês, né? Quem está lá no vídeo que a gente consegue observar, então, teu esposo, o Ricardo, além disso, teu cunhado, né, o Renato, que trabalham juntos, aí mais o operador do trator, que é parceiro de vocês aí da família. Esse trabalho em família, ele acontece desde o começo também? Vocês têm a fonte de renda a partir da mandioca e toda a família também participa desse processo? Sim, Antoniela. Na verdade, aqui nós somos reconhecidos como pequenos agricultores familiares, né? Por quê? Porque, assim, a área que a gente planta, para muitos, ela não é considerada uma grande área, de uma tão grande produção assim. E aí, tanto todos os familiares como os demais vizinhos, todo mundo vive da mesma coisa, né? Que é da plantação da mandioca. Mas o que acontece? Quando chega a época, os familiares se juntam para estar fazendo esse serviço, né? Todo mundo junto, faz para um, depois vai fazer para outro, e também a vizinhança. Então é assim que é feito esse trabalho, que é realizado esse trabalho aqui, onde a gente está, né? Que bacana essa história da Ana Paula e da família, né, professor? Muito bacana. Você veja bem, né? Nós temos as grandes commodities que trazem divisas para o Brasil, mas nós não podemos esquecer da agricultura familiar ou o pequeno produtor. Eles que colocam na nossa mesa a maior parte dos alimentos. Mais de 70% do que colocado na nossa mesa vem da agricultura familiar. Então é importantíssimo o apoio que se dá aos produtores, pequenos produtores, à agricultura familiar. Com certeza, eu concordo com o senhor. E outro detalhe que a gente teve durante a conversa com a Ana Paula é o interesse dela em um equipamento que ela viu em uma das nossas reportagens aqui do programa. Olha só, esse equipamento aqui, uma colhedeira de mandiocas. E olha só, professor, por acaso a empresa que desenvolveu esse equipamento estava no Show Rural Copavel e nós vamos saber mais detalhes sobre como ele funciona. Vamos acompanhar então. Vamos lá. A gente vai conversar agora com o Ezequiel, que vai falar um pouquinho pra gente dessa máquina aqui, dessa colheitadeira, né, de mandioca, os principais benefícios dela. Certo. A Enroda é uma empresa, vou falar um pouquinho da empresa primeiramente, é uma empresa de 64 anos e a gente iniciou todo o trabalho com a parte de roçadeira e hoje a gente tem uma linha bem ampla no preparo de solo. E a gente viu a carência do mercado que não tinha a parte de mecanização para mandioca. Então a gente veio com esse trabalho há
praticamente 6 anos até o desenvolvimento, até chegar nesse produto. E de que forma? Da melhor forma para chegar para o mandiocultor, onde a gente sabe que o maior problema hoje, eles têm mão de obra. Então tem muita área para aumentar e acaba deixando por falta de mão de obra. Essa máquina, ela já vai fazer o trabalho, ela já fufeia. A única coisa que você vai ter que tomar o cuidado vai ser na parte de poda. E o cuidado também especial na parte de muito mato. A gente fala num capim, então quanto menos mato, melhor. Então a poda correta e uma área mais limpa, ela já vai fofiar, ela faz o arranquio, ela despinica e já manda para o bag, né? Ela tem a parte de baixo do elevador dela vazado para eliminar o máximo possível de terra. E o trabalho dela é fantástico. Assim, hoje, vamos falar numa área, eu vou falar uma mandioca de 55, 60 toneladas, ela vai colher um alqueire dia. Quanto custa uma máquina dessa? Hoje Agora? ela É o interesse para o nosso... hoje, vamos falar assim, dentro do Paraná, o valor dela é em torno de 680 mil. Bom, a economia de mão de obra que ela faz é fantástica. Vamos falar assim, chutando alto, um produtor aí com 50 alqueires ali, ele paga, vamos falar, eu financiei 5 anos, 8 anos, ele paga mais, a parcela ainda sobra dinheiro. Com certeza. Então ela compensa. Então a gente vê aí que esse é um equipamento que representa uma evolução para a mandiocultura brasileira, né, professor? É uma grande evolução, né? Toda cultura, ela vai chegando um certo momento que ela vai evoluindo esses hectares plantados, ou seja, vai aumentando a área plantada e se torna impossível você colher tudo manualmente. Impossível porque o custo é muito alto, impossível porque falta mão de obra também, né? Então uma máquina dessa com essa tecnologia vem suprir essa falta de mão de obra. Então é importante, e a tecnologia é sempre assim, ela avança cada vez mais, né? É isso mesmo. E como a Ana Paula ficou empolgada com a ideia da mecanização na colheita da mandioca, a gente enviou para ela o contato da fabricante desse equipamento e ela nos contou como é que foi a conversa entre eles. Olha só. Como é que foi o contato que você teve aí com a equipe da empresa? Pois é, Antoniela, quando eu vi a reportagem de vocês, eu fiquei encantada. Porque, como eu já falei, né, a gente tem evoluído, né? Hoje, com o trator, você consegue trabalhar em quase todas as etapas da mandioca, né? Você ara a terra, você planta, até riscar, né? Hoje já se utiliza o trator para estar fazendo também, né? Mas quando chega na hora da colheita, aí eu gosto de usar o termo que o bicho pega, sabe? Por falta de mão de obra. Por falta de mão de obra. Porque, como eu já falei, todo mundo vive da mesma coisa. E quando chega o tempo de arrancar, todos querem aproveitar o preço, aproveitar o peso da mandioca, sabe? Aí, então fica muito difícil encontrar mão de obra. Quando eu vi aquela reportagem, eu fiquei encantada, né, com a máquina. Então eu entrei em contato com você me passou o contato deles e eu entrei em contato com eles. Só que eles foram me explicar que aquele maquinário lá, ele como se diz, ele está muito evoluído, ele já está assim numa etapa bem evoluída. Assim, aqui, para a gente que ainda está nesse processo de pequeno agricultor, né, familiar. Então, para a gente estar utilizando uma máquina daquela, que é o sonho, né, o sonho de cada um de nós que mora aqui, que trabalha aqui nessa região, teria que ter grandes mudanças, sabe? Teria que ser uma coisa assim mais elaborada, uma coisa assim mais calculada, desde o plantio da mandioca para poder chegar à arranca da mandioca com um equipamento daquele, sabe? Aí então por isso que não deu certo. Sem falar no custo, né? Que o custo é um custo muito alto, o custo daquele maquinário, né? É um custo muito alto. Então, assim, Antoniela, é um sonho que nós, pequenos agricultores, temos, de estar evoluindo cada vez mais, né? Aí, por isso que eu me interessei bastante
por aquela máquina, mas quem sabe um dia, né? Quem Com sabe um certeza. dia. Com certeza. Então, quem sabe um dia vocês consigam, né, ter essa máquina na propriedade de vocês e com certeza aí a gente deseja muito sucesso na produção de vocês, Ana. Parabéns pelo seu trabalho. Olha lá quem está aparecendo no vídeo aí também, a Ana Laura, né? Ana Laura, dá um oi aqui para os nossos Ana Laura, telespectadores aqui do Agrofag. E a gente deseja os parabéns aí para você, para essa família muito bacana. Até a próxima, Ana. Obrigada, obrigada. Até, tchau. Que especial essa história da Ana, né, e da família dela. Certeza que não vai demorar muito para ela e os produtores lá da região terem acesso a esse equipamento, né, professor? Veja bem, Antoniana, um equipamento desse, ele custa, não é barato, certo? Tem um certo custo. Esse custo vem dos materiais que você coloca, mas principalmente do know-how, do conhecimento de quem produz aí. Então tem que fazer todo um desenvolvimento, então vai ter um custo. Para determinados agricultores, pequenos agricultores, de acordo com sua atividade, se você fizer um financiamento, você não tem como pagar, ou seja, o retorno para você fazer o pagamento vai ser muito difícil. Então numa área assim de pequenos produtores, que coloca mais de 70% da alimentação na nossa mesa do dia a dia, o ideal seria juntar alguns agricultores, comprar essa máquina e essa máquina vai fazer a colheita em comunidade, ou uma cooperativa. Ora, se esses agricultores, uma cooperativa, comprar essa máquina para essa região, e desse pessoal aí que entrou em contato conosco, justifica muita coisa, porque aí consegue pagar a máquina, consegue fazer uma logística de colheita, consegue fazer uma logística de transporte e uma logística de processamento da mandioca. Seria fantástico. Então, o que eu sugiro? Uma associação ou uma cooperativa assumir isso daí e colocar uma máquina para eles. É uma possibilidade mesmo. E a gente continua o nosso giro pelo Brasil. O Marcos mandou essa mensagem aqui pra gente. Olha só, hoje à tarde, dia 19 de fevereiro de 2024, eu plantei mais de 1.500 pés de mandioca. Daqui a 8 meses estarei colhendo. Detalhe, é a primeira vez que eu planto. Valeu, Marcos, então, por compartilhar a sua experiência com a gente. A gente está torcendo para que dê tudo certo, que você alcance uma boa produção por aí, hein? E também temos aqui a participação de 2 produtores que pediram mais informações sobre o cultivo da carinata, o Sérgio e o Vinícius. Olha só, então, o Vinícius perguntou como conhecer a cultura, qual o custo para a implantação. Já o Sérgio mandou pra gente, queria saber sobre a produção da carinata por alqueire e também sobre a adubação e o zoneamento de plantio para a região de Cascavel. Quem traz a informação para vocês é o Felipe, agrônomo da empresa que comercializa a carinata aqui na região. Sobre a produtividade da carinata para a região de Cascavel, no Paraná, vai de 1.800 quilos por hectare até 2.300, 2.500 quilos por hectare. Sobre o zoneamento agrícola da cultura, ela pode ser plantada na região do Paraná do dia 20 de fevereiro até o final de março, e na região mais ao sul, a nossa recomendação é de 15 de abril até o fim de maio. Sobre a adubação, ela pode ser adubada até 80 pontos de nitrogênio, isso é uma regra para a certificação. Para o fósforo, de 20 a 25 pontos de fósforo por hectare. O potássio, até 300 ppm no solo ou acima, não precisa de adubação de potássio. E se tiver abaixo, a gente coloca só o complementar para bater os 300 pontos, os 300 ppm. Já o enxofre, de 20 a 25 pontos de enxofre por hectare, e o boro elevar de 0,6 até 1,2 no solo. Valeu, Felipe. A gente espera que essas informações tenham auxiliado os produtores, principalmente o Sérgio e o Vinícius, interessados no plantio da carinata. E para você que tem dúvidas sobre algum tema ou tem sugestão de reportagem aqui para o Agrofag, é só entrar em contato. O nosso endereço nas redes sociais está aqui na tela. É só seguir a gente no YouTube, Instagram ou TikTok. E você também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 45-3321-3970. E agora nós voltamos a exibir alguns conteúdos que foram produzidos durante o Show Rural 2024. Diversas culturas que podem ser alternativas de plantio foram apresentadas durante a feira. Entre elas, o sorgo, que já é cultivado por produtores da nossa região e que pode ser uma opção para o inverno. Olha só. Para a gente falar sobre as novidades da cultura do sorgo, principalmente aqui na região oeste do Paraná, conversa agora com o Paulo Antônio Junqueira, que é diretor de marketing da Nucid. Paulo, bem-vindo ao programa Agrofag. Obrigado, Renato, obrigado, Celso. É um prazer falar com todos vocês.
Como que você vê o sorgo na região oeste do Paraná, na nossa região aqui? O sorgo Está ele vem... aumentando, o agricultor está captando? Com certeza, com certeza, Celso. O sorgo vem crescendo, o produtor conseguiu enxergar que ele tem um cultivo parceiro, tá? É claro que ele tem outras opções como o milho, e o milho é muito interessante, porém o sorgo na janela do sorgo se torna uma baita ferramenta, uma grande ajuda, que ele consegue ter lucratividade em janelas um pouco mais apertadas de plantio, com épocas de menos chuva. Então, com certeza, vem crescendo por todas as suas características e, de fato, né, com a lucratividade que ele vem entregando para os nossos clientes. Quer dizer, o sorgo tem uma plasticidade, uma época de plantio um pouco mais dilatada do que o milho. Porque o milho, à medida que você entra mais em fevereiro, março, você tem uma queda de produtividade muito alta, né? Começa a ficar um pouco arriscado, né? É bem isso que a gente comenta. O sorgo te confere uma grande segurança, né? A necessidade hídrica de um sorgo, quando comparada a um milho, é metade. Então, teoricamente, eu preciso de menos chuva num sorgo do que num milho, então eu consigo ter uma segurança maior ao longo do meu ciclo. Então, é uma cultura que, de fato, ajuda bastante e traz rentabilidade para os agricultores da região. Com certeza. Praga principal do sorgo, porque a agricultura não é uma cultura muito assim disseminada na nossa região. Sim, tá. E o cuidado que deve ter. Vamos falar e outra coisa, já vou emendar uma pergunta. Cigarrinha. Tá, o sorgo sim, ele é hospedeiro da cigarrinha, porém a cigarrinha não transmite o problema que ela consegue trazer para o milho. O sorgo não fica enfesado como a cigarrinha. Certo. Ela é uma praga, mas não é uma praga importante, tá? Não traz problemas para o sorgo. Tá? O que é uma grande vantagem. É uma opção para o agricultor que tiver uma área muito infestada, ou uma região que tem muita cigarrinha, ele pode colocar o sorgo, com certeza não vai ter. Sem dúvida alguma. Inclusive os nossos clientes prezam por isso. Tá? Áreas que eles têm muita pressão de cigarrinha, que tem difícil controle, o sorgo é uma ferramenta que ajuda muito. Ele não tem problema com dor de cabeça de cigarrinha no sorgo. Vou fazer uma outra pergunta agora. Da Claro. praga, vamos para as doenças. Sim, claro. Doença, faz tratamento fúngico, como Com que certeza, funciona? desde o tratamento de sementes, a nossa semente já vai tratada com princípios ativos de fungicida. Então, desde o tratamento de semente, durante o ciclo, a gente faz pelo menos 2 aplicações de fungicida. A gente consegue levar o sorgo sadio aí até o final do ciclo, que é muito importante. Doença mais principal seria no grão? Na folha, antracnose. Antracnose. Ok. Doenças Agora, foliares. uma coisa que eu acho que, né, Reinaldo, todo mundo quer saber, né? Tem comércio? Tem onde entregar? Com certeza, eu sei que com tem certeza. 3 das regiões aqui que recebem, né? Só adiantando para você, né? Eu acho que de nada vale a gente ter um baita produto se a gente não tem um canal parceiro que pode receber, né? Com certeza a gente tem pelo menos 3 canais parceiros bem próximos aqui na região que recebem esse sorgo, que pagam bem por esse grão do sorgo, e o que facilita bastante a vida dos nossos clientes. Você tem que ter o comércio, né? Quem recebe, pelo que eu sei, você tem Corbélia, Cascavel, Toledo, tem 3 empresas aí que trabalham nesse sentido aí, né? Então o agricultor pode ficar tranquilo, né? Exatamente, essas são as mais próximas, né? Mas além disso, por todo o estado do Paraná, a gente tem vários canais de recebimento, vários canais de escoamento desse grão. Quanto a isso, podem ficar tranquilos que a gente tem fortes parcerias que com certeza vão absorver esse produto. E a média, vamos dizer, se eu plantar um sorgo, qual o ciclo dele na nossa região? Porque o sorgo, você sabe que tem o granífero, né? Esse que tem grão, né? Que faz para ração, né? Como eu falei, Celso, a gente tem produtos de diferentes ciclos, mas já que você perguntou uma média, com 120 dias, com 115 a 120 dias eu consigo tirar esse grão do campo, desde o plantio até a colheita, com boas produtividades aí, ultrapassando as casas dos 100 sacos por hectare. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço. Tá aí, a gente vê o sorgo, então, como mais uma alternativa para a rotação de culturas, né? Com certeza, uma ótima alternativa. Muito bem. E, professor, a gente tem percebido a presença da inteligência artificial cada vez mais na agricultura, né? Em todas as áreas, na agricultura também. É isso mesmo. E no show rural, um equipamento chamou a nossa atenção. Trata-se de um sistema inteligente capaz de identificar em tempo real, através de imagens, as plantas daninhas na lavoura. Esse sistema é adaptado ao pulverizador, que só faz a aplicação no momento correto. E o assunto agora no Agrofag é a economia do uso de herbicidas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai mostrar para vocês um equipamento que traz aí um nível tecnológico bem alto e que mostra na prática para o produtor rural que é possível sim ter essa economia efetiva. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Fernando Cardoso, que é engenheiro eletrônico da WeedVision. Seja bem-vindo, Fernando. É um prazer, Daniela.
E aí, conta pra gente, esse equipamento tem essa capacidade por meio de inteligência artificial, é isso? Exatamente. Esse equipamento, o objetivo maior dele é a redução da aplicação de herbicidas. Ele é dotado de um sistema de inteligência artificial que faz a classificação e a seleção de ervas quando ele está aplicando. Então, em real time, eu consigo saber qual planta eu estou pulverizando. Nesse contexto, nós conseguimos abrir as válvulas do pulverizador somente na planta de interesse. Então, nesse caso, você citou, né, que é tempo real. De que maneira ele consegue ter essa função? É por meio de câmera, por meio de sensores? Como que acontece? Na barra do pulverizador, nós instalamos esse conjunto de câmeras, cada câmera a 1 metro de distância uma da outra, e essas câmeras estão o tempo todo filmando o solo à frente do pulverizador, de forma que elas conseguem detectar as plantas e já em seguida fazer o acionamento dos bicos de pulverização. Ela tem, então, esse sistema para identificar para o bico do pulverizador quando ou não aplicar isso? Exatamente. A inteligência artificial embarcada dentro desse sensor faz o processamento da imagem e classifica a região que essa planta daninha está e vai acionar um bico de acordo com a planta. E a identificação também é possível ser feita com esse equipamento junto de outros modelos de pulverizador? Como é que acontece? Exatamente. Esse aqui é só um modelo protótipo, mas na prática nós instalamos em todos os modelos de pulverizadores, tanto no mercado nacional quanto das máquinas importadas. E em relação ao uso dele, né, esses testes que você vem fazendo, já tem anos aí que você falou para mim que vocês já estão desenvolvendo essa tecnologia, como é que está sendo no campo para o produtor? Está sendo muito interessante. O produtor é bastante relutante, ele não acredita na tecnologia. Quando ele vê os números que a gente está falando de 60%, 70%, 80%, em alguns cenários 90% de economia de herbicida, o produtor ele sempre tem um pé atrás, porque é uma tecnologia disruptiva. Então nós estamos quebrando um paradigma e nesse contexto o produtor ele começa a visualizar esse resultado. Os testes são exatamente para isso, para mostrar para ele que é possível. E em relação aos outros produtos aí que a gente possui no mercado, né? Alguns deles a gente já conhece, quem está em casa já conhece também, né? Que é por meio daquele mapeamento das plantas daninhas no campo e após isso faz esse mapa, né? Para identificar, para pulverizar em certos pontos. Então esse equipamento se diferencia pelo tempo real. Exatamente. Nós não temos a necessidade de fazer um mapeamento prévio, então eu consigo colocar minha máquina para trabalhar já no instante em que eu vou entrar na lavoura, o processamento começa a acontecer. Após a aplicação, nós temos mapas e relatórios que servem simplesmente para o gestor da fazenda ter dados concretos de como foi essa aplicação, das regiões que estavam mais afetadas, da planta daninha que era o maior problema dele. E para lidar com essa tecnologia, o produtor hoje recebe esse auxílio, vocês da própria equipe conseguem aí trazer treinamentos, ele consegue ter acesso a esse banco de dados para usar lá na frente também, como é que acontece? Esse tipo de trabalho é um trabalho consultivo, então é um equipamento que tem uma certa complexidade, é um desafio para o operador, mas na prática nós tentamos, do ponto de vista de engenharia, trazer da forma mais simples possível para o operador, para ser o mais intuitivo possível, e durante a instalação, nos primeiros meses, nós fazemos acompanhamento e estamos o tempo todo em contato com o produtor para que ele tenha a melhor eficiência do equipamento. E aí o foco de vocês também é trazer sustentabilidade nesse uso um pouco mais restrito aí desses herbicidas? Exatamente, né? É uma preocupação crescente a contaminação de águas, contaminação de solos, degradação do meio ambiente de uma forma geral. E um ponto de partida para nós continuarmos produzindo, ter uma agricultura sustentável de larga escala, a redução do herbicida, o uso consciente, é provavelmente um dos primeiros passos. E esse equipamento ele vem de encontro a isso e faz exatamente isso. É um equipamento que vai inibir qualquer tipo de pulverização aonde não é necessário. Muito bem. Fernando, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente quer ver, então, esse equipamento operando no campo daqui para frente. A gente segue acompanhando vocês, a evolução aí. Muito obrigada. Obrigado a você. Que interessante esse sistema, né? E lembrando que o equipamento foi demonstrado pela empresa no espaço da UniOeste, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e está em fase de validação. E agora vamos conferir como está a cotação dos grãos no mercado agrícola. A saca da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 105. A saca do milho, R$ 50 e a saca do trigo, R$ 66. Depois do intervalo, é hora de proteger as lavouras de milho contra o percevejo e a cigarrinha, principais pragas que atacam as plantas nesse início de ciclo. É já já.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. No oeste do Paraná, a colheita antecipada da soja contribuiu para o plantio do milho safrinha. Com as operações dentro do zoneamento agrícola indicado para a cultura, os produtores estão confiantes em uma boa produção. Mas nesse início de ciclo das plantas, a atenção tem que ser para o manejo de pragas, como o percevejo e a cigarrinha. Já tem algum tempo que o Adriano não abre mão de plantar milho na segunda safra. Esse ano, então, com a colheita da soja realizada no tempo esperado por ele, a janela de plantio da safrinha ficou ainda mais favorável. Essa safra aqui, a soja, ela veio dentro do ciclo certo. Tivemos sol, chuva em quantidades ideais, então ela se desenvolveu dentro do período, do ciclo dela exato, né? Então conseguimos fazer um plantio de milho cedo, né, dentro da melhor janela possível. Com o milho já plantado, a preocupação agora é outra. O agricultor acompanha de perto o desenvolvimento da lavoura e já tem um planejamento para combater as principais pragas. Essa área aqui está com 10 dias de plantado, né? A gente está fazendo um monitoramento, mas tem uma programação de aplicação. Devemos estar entrando ainda essa semana aqui para o controle de percevejo e já pensando na cigarrinha, né? E já faz a primeira de herbicida. Mais uma semana a gente faz uma nova aplicação com outro tipo de herbicida, visando também o percevejo e a cigarrinha. E depois, de acordo com o monitoramento, a população de cigarrinha, a gente faz mais uma de cigarrinha antes de fazer o fungicida. A cigarrinha hoje tem sido alvo de 4 a 6 aplicações até o milho estar livre desse problema. O Marcelo é agrônomo de uma empresa de sementes. Ele orienta que, para prevenir o ataque de pragas nos primeiros dias do ciclo, os produtores devem optar pela aquisição de sementes tratadas industrialmente. É o chamado TSI, Tratamento Industrial das Sementes. Primeiro a gente falar do controle de pragas, né? Começa com um TSI completo, né? Um TSI industrial de preferência, que a gente tem uma cobertura muito mais homogênea da semente, favorece muito depois até a parte de plantabilidade e a deposição de produto, né? O agrônomo alerta, no entanto, que somente o tratamento de sementes não protege as plantas, principalmente se houver uma alta concentração de percevejos. E o TSI, ele vai ter ação aí de 14, 15 dias, mais ou menos, o seu resíduo. Depende, obviamente, da quantidade de precipitação e tudo mais. Só que o TSI sozinho não vai funcionar se a gente tiver uma pressão de 3, 4 percevejos por metro quadrado. Ele é um auxiliar muito importante, mas sozinho ele não vai conseguir fazer milagre numa alta infestação. Por isso, os produtores devem fazer o monitoramento constante da plantação. A partir de um TSI bem feito, que você conseguiu comprar na semente, a gente entra falando em percevejo das aplicações. Então a gente tem aqui uma planta em palito praticamente, um pouquinho posterior. Aqui já seria um bom momento a gente entrar com a primeira aplicação para percevejo. Aqui uma planta já em V2, é outro momento ainda crítico para a gente cuidar de percevejo. Depois disso fica um pouco mais tranquilo. Por quê? O aparelho bucal do percevejo, ele tem que atingir o meristema lá no meio da planta. Então, quando a planta passa disso, o diâmetro já é maior do que ele consegue atingir. Causa perdas, causa injúrias, mas já não é aquele problema da planta ficar totalmente dominada. Então, se tratando de percevejo, estamos lá com
uma pressão muito alta, tá? Vou colocar assim um número baixo para vocês de 0,5 percevejos por metro quadrado. Você vai fazer algumas contagens, esse já é um número para você entrar aplicando, mas não é uma quantidade alta, tá? Mas a gente tem aí 3 percevejos por metro quadrado, já é uma grande quantidade. A gente pode entrar aí com a aplicação de acefato, depois a gente tem outros produtos à base de neonicotinoide, de piretroide, que a gente também deve associar nas aplicações e entrar aplicando. Esse estágio aqui, que é o estágio crítico do percevejo, a gente precisa se preocupar com a cigarrinha. Aqui também a gente se preocupa com ela, mas até V12 é bom a gente tomar cuidado com a cigarrinha. E aí as aplicações são presença ou ausência. Andou na lavoura, tem cigarrinha, você deve aplicar. Para o produtor, mesmo com os custos para realizar esse manejo, o plantio da safrinha ainda é a garantia de um bom retorno financeiro. É uma opção muito boa. As culturas de invernos elas não estão rentabilizando que nem a safrinha. Está excelente. Esse ano a janela de plantio ficou muito boa, então as previsões são as melhores possíveis. Por mais que o preço esteja morno, vamos supor, mas ainda é rentável. Então, como nós acompanhamos na reportagem, é importante que os produtores rurais se atentem ao momento certo de fazer essa prevenção contra as principais pragas. E sobre esse assunto a gente continua falando aqui no estúdio. Professor Jorge Geller, bem-vindo mais uma vez ao Agrofag. Que bom contar com a sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para clarear um pouquinho mais, né, sobre essas pragas importantes, pragas iniciais da cultura do milho. Muito bem. Werner, mais uma vez aqui com a gente também, extensionista do IDR Paraná, seja bem-vindo. Obrigado, Antoniela, muito obrigado pelo convite. E para nós é um prazer ajudar a trabalhar essas questões e orientar os agricultores. Vamos então orientar o produtor agora em relação à reportagem que a gente acompanhou aí, né, Werner? Esse momento da aplicação, focando em percevejo inicialmente, né, para a gente entender. É necessário identificar a praga na lavoura e já tomar uma atitude, porque o percevejo pode trazer danos irreparáveis, né? Quanto a isso, é correto. Mas o que aconteceu na última safra, por exemplo, de soja que a gente acompanhou? Fazendo uma correlação com o milho. Nós tivemos poucos percevejos barriga verde na lavoura de soja, mas o percevejo marrom. E o percevejo marrom, ele não é tão perigoso, dizendo de uma forma bem simples, ou tão danoso para a lavoura da soja quanto o barriga verde, sabe? Então, o barriga verde entrou na lavoura, o agricultor precisa ficar atento, cuidar, fazer o controle. Lógico, tem um estágio da lavoura, mais ou menos que a lavoura tenha um diâmetro de colmo em torno de 1 centímetro, um pouco menos que isso. Até esse estágio, o percevejo barriga verde causa um dano maior na lavoura de milho. Para a gente relembrar, né, o barriga verde, então, como sendo esse maior vilão aí das lavouras de milho, professor, como é que a gente pode identificar os principais efeitos aí que ele vai causar nessas plantas? O que predomina, como o Werner comentou, desses percevejos, e o mais danoso são realmente os 2 percevejos barriga verde, com predominância do menorzinho, né, aqui da região, né, o Melacanthus, né, é o que predomina na nossa região. Os danos, né, são causados pelos percevejos ao sugar, ao emitir o aparelho bucal dentro do colminho, né, da canelinha do milho, né, e ao sugar ele libera toxinas, né, que vão destruir os meristemas, os tecidos internos dessa plântula novinha que está crescendo, né, provocando então distúrbios fisiológicos, e a planta então fica desordenada fisiologicamente, produzindo então aqueles sintomas característicos, né? Perfurações das folhas que abrem, multicolmos, né? Que é praticamente um perfilhamento. A planta ela fica atrasada, ela fica dominada em relação às normais. Esses são os principais sintomas, né, que causam os percevejos, provocando evidentemente nessas plantas danos, porque essas plantas não vão acompanhar as sadias. Como a gente acompanhou ali na reportagem também, né? A identificação desses percevejos é por planta, é por aparência desses percevejos, né? A aparição, desses percevejos ali em uma certa área. Como é que o produtor hoje está se balizando para fazer a aplicação, Werner?
Essa questão é fundamental. O que o agricultor precisa fazer? Ele vai amostrar a lavoura, ele vai olhar quantas pragas tem por metro ou por linha de milho, sabe? Então isso é fundamental, para que ele tenha um parâmetro para definir, eu vou aplicar ou não. Outro detalhe fundamental também é ele identificar qual é a praga que está na lavoura, sabe? Qual o percevejo que tem. Então, aquilo que o colega Jorge comentou, né? Se tem mais ou barriga verde, então, óbvio que o agricultor vai precisar lançar a mão das aplicações dos inseticidas, caso for necessário, se o tratamento de semente não fizer o controle eficiente daquelas pragas que estão surgindo inicialmente na lavoura do milho. Complementando um pouquinho mais que o Verne colocou, existem parâmetros, né, ou limiares de controle, né? Um propalado aí pelo IDR, né, de pesquisadores, num talhão aproximado de 10 hectares de milho, né, fazer amostragens em 8 pontos de 10 plantas por linha, né? 10 plantas numa linha, né? Caso encontrar nesses 8 pontos ou amostragens um percevejo a cada 10 plantas, é limiar de controle. Esse é o momento de realizar o controle. Sim. Caso não fizer isso, começará a haver danos, né? Então, um percevejo em 10 plantas pode provocar danos equivalentes a 10 sacos por hectare ou 25 sacos por alqueire, o que é bastante. Também, Verne, pode ser feito iscas, né? Iscas, caso o produtor não encontre, pode fazer iscas com sementes de soja molhadas, né? E colocar espaçados em potinhos, por exemplo, de iogurte, né? E verificar no dia seguinte a presença ou não de percevejos. São formas em que o produtor pode monitorar sua lavoura junto com o seu profissional técnico. Olha só. Professor Geller, estamos falando sobre percevejo, parece que está bem explicado, né? Mas existe outra doença também, outro inseto, né? A cigarrinha, que causa danos terríveis, né? Eu gostaria que você me desse como manejar isso daí, como que está ocorrendo, o agricultor, vamos dizer assim, está tomando cuidado, qual época certa de controlar, até que estágio controlar, e quais os sintomas que essa doença transmitida pela cigarrinha ocorre no milho? Tranquilamente, professor Celso. A cigarrinha se tornou uma das pragas-chave da cultura do milho, junto com o percevejo e junto com a lagarta do cartucho, né? Hoje, certamente é a principal praga, né? Não tanto diretamente pela sua ação, mas pelos problemas secundários que ela causa, que as cigarrinhas são vetoras de 3 doenças pelo menos, né? Hoje todo produtor está antenado na questão de controle da cigarrinha, né? Por isso ele busca alternativas, né? Uma das alternativas é adquirir, semear sempre híbridos de milho resistentes ou pelo menos com tolerância, né? Então o produtor ele está bem antenado e já desde o início, quando o milho está ainda naquele charutinho, né, 3 dias depois da emergência, ele já está preocupado, porque a partir desse momento, a presença de insetos adultos de cigarrinha e até ninfas, né, caso for, né, contaminadas ou infectadas com os molicutes, que são 2 bactérias, e também com o vírus, já pode haver dano, né, futuro nessa planta. Então ele está bastante antenado, além de que provavelmente todo produtor tem uma boa assistência técnica, né? E os técnicos, né? Assistência técnica no geral, está bem orientada para logo orientar ele, né? Um pouquinho complementando a reportagem que a gente viu, eu acredito que o produtor se preocupa também com a cigarrinha nos estádios bem iniciais da cultura, não só com o percevejo. Felizmente, ao tentar controlar o percevejo, ele também controla as cigarrinhas, porque os inseticidas que controlam as cigarrinhas e o percevejo são os mesmos, também, né? Então são inseticidas que agem por contato e ingestão, né? Choque e ingestão. Então funciona bem. Até que ponto de desenvolvimento da cultura controlar a cigarrinha e o percevejo? O segredo do controle dessas 2 pragas são aplicações cedo, iniciais, né? Observando esses critérios que eu comentei aí sobre limiares de dano. A cigarrinha ainda, né, pelo que eu sei, né, Werner, não tem um limiar de controle. Então, ao constatar a cigarrinha na lavoura, o produtor é o dono da lavoura, o olho dele é que decide, ele tem que estar acompanhando aí, ao constatar cigarrinhas, né, inicialmente, em plântulas novas, ele já tem que se preocupar, porque a gente não sabe se essa cigarrinha presente está ou não contaminada com as bactérias molicutes. Então, ele tem que se preocupar em aplicar, né? Então,
Aplicações por volta de 5, 6 dias, né, ou até antes já são necessárias, né, e acompanhar seguidamente, verificando e observando o período de carência desses produtos, né, o que ele for usar, dependendo do produto. Por exemplo, ele comentou aí um organofosforado que tem um residual um pouco maior. Ele também comentou um piretroide que já tem um residual menor. Então, conforme o produto, o inseticida, ele vai manejar, né? Então, ele tem que acompanhar. O percevejo, o Werner comentou ali, o limiar máximo, né? E a partir de uma determinada bitola do colmo, né? O diâmetro do colmo, o percevejo já não consegue atingir os tecidos iniciais, centrais da cultura, portanto, não causando dano. Já a cigarrinha, ela pode provocar danos até com a planta aí em V7, V8, né? Isso é que ele interessante. pode... Isso é interessante. Qual V, até qual V eu paro de aplicar. V7, V8, né? Mas a cigarrinha. O V8 que a gente fala são 8 plantas, né? Uma planta com 8 folhas completamente abertas. Aquela folha em que a gente nota o colar atrás dela, né? Porque quando a gente olha para uma foto ou para o milho, tem muita folha encartuchada. Essa não é folha verdadeira ainda. Completamente aberta. E a cigarrinha, o percevejo, até que ver? O percevejo vai depender do cultivar, né? Também. E um tempo aí, V5, V6, por aí. Não sei se o Werner concorda comigo, né? Tranquilamente. Só para complementar, Jorge, a questão, por exemplo, do milho. O que normalmente acontece? O produtor tem milho que sobrou da safra passada, o milho que nós chamamos de milho voluntário, o milho baixo na lavoura, esse é uma ponte para você ter... Ponte verde para você ter uma infestação, principalmente de cigarrinha, no milho que você vai implantar depois da soja. Então, isso é fundamental. Então, essa questão do agricultor, ele não ter a ponte, elimina essa ponte. Dificilmente essa cigarrinha que vai infestar o milho, ela vai estar com virose, sabe? Ou a bactéria, vai transmitir o Molycotes. Então, que vai causar ou o enfesamento vermelho, ou o pálido, ou a virose. Então, o que acontece? Se o agricultor, se ele fizer direitinho a lição dele de casa, eliminar as plantas voluntárias no meio da cultura da soja, dificilmente ele vai ter um problema maior. O que também tem a cigarrinha que causa o Molycotes na lavoura do milho, ela necessariamente precisa estar infectada. Se não tiver milho no verão, para o milho safrinha, você não vai ter a cigarrinha infectada, sabe? Esse é um outro mote da questão do controle, sabe? Então, se o agricultor fizer bem a lição de casa e usar cultivares tolerantes ou até resistentes, o que vai acontecer? O agricultor vai ter menos problema de Molycotes ou de enfesamento na lavoura de milho que vai suceder a soja. Você falou em Ponte Verde, né? O plantio na nossa região oeste, ela tem um plantio contínuo, né? Devido à colheita de soja mais cedo, né? Então nós estamos plantando quase que na época ideal, a maioria na época ideal. Então você tem uma ponte verde lá de dezembro até agora, você está tendo a ponte verde aí de milho. Isso daí não está favorecendo a cigarrinha permanecer na lavoura? Pode para qualquer um dos dois, né? Favorece. Eu queria comentar, né? Então, essas plantas, guachas ou tiguera, que o Werner comenta, que devem ser eliminadas, e é o correto, né? Elas vão manter o inóculo, né? Principalmente dos Molycotes, e também o hospedeiro vivo na passagem do inverno, né? Mas respondendo à sua pergunta, professor Celso, realmente, o plantio de milho de verão, que ocorre em setembro, contínuo, né? Ele vai propiciar plantas, né? Serão plantas, né? Onde serão multiplicados os Molycotes e o vírus. São os Molycotes que causam o mesmo problema, né? O vírus do raiado fino não é tão problemático. A ponto de chegar na safra a segunda safra, né? Essa safra maior do Paraná, onde ocorrem os maiores danos, porque há sempre, na primeira safra já há um aumento de cigarrinha e o aumento do inóculo das bactérias, né? Então, quando chega na segunda safra,
Tá? Então tá bom para cigarrinha e tá bom para as bactérias. E coitado do milho que está ali, né? Por isso que, além dessa estratégia de eliminação, é fundamental o produtor utilizar materiais híbridos resistentes, correto, tratar semente, não pode ter, o produtor não pode comprar milho sem tratamento de semente. Esse tratamento industrial citado, né, é o melhor tratamento, é aquele em que a semente de milho já vem tratada. E, além disso, então, fazer os controles químicos, né, conforme recomenda o seu assistente técnico. Boas dicas aí, né, professor? A gente recebeu, então, as orientações, mais uma vez, desses nossos parceiros, Jorge Geller, Vicente Werner, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela participação. Esperamos que os produtores que estão em casa tenham anotado todas essas dicas aí. Até uma próxima oportunidade. Tá certo. Muito obrigado. E agora vamos acompanhar como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. O Sistema de Meteorologia do Paraná indica que os próximos dias serão quentes e abafados, com a presença de pancadas de chuva distribuídas sobre o estado. Ou seja, as condições seguem com tempo instável em vários setores. Chuvas irregulares de curta duração e localizadas, aquelas típicas de verão, são esperadas para hoje e amanhã na maioria das regiões por conta da presença de uma massa de ar quente e úmido. Cascavel sente os efeitos. Hoje, uma garoa leve é esperada para a cidade. Os termômetros podem variar dos 22 aos 30 graus. Amanhã o tempo abre. Céu entre nuvens deve fazer parte do dia dos cascavelenses. Na terça e na quarta, o risco de chuva se intensifica e a temperatura segue na mesma média. A máxima é de 30 graus. Já na cidade de Laranjeiras do Sul, hoje podem haver pancadas de chuva ao longo do dia, mas que serão breves. Até quarta, a indicação é de chuva rápida. O tempo fica um pouco mais fresco, com temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. Chove com mais intensidade na quarta-feira. E em Missal, apesar das temperaturas mais abafadas, a semana contará com pancadas de chuva distribuídas. Apenas na segunda-feira o tempo fica seco. Nos demais, tem precipitação. A máxima na cidade pode chegar aos 33 graus, também com destaque para o maior volume de chuvas na quarta, cerca de 11 milímetros na cidade de Missal. No próximo bloco, soja de baixo carbono. Especialistas da Embrapa explicam o que é isso. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. A arroba do boi gordo fechou a semana em R$ 232 em Cascavel. O quilo do suíno, R$ 6,03 e o quilo do frango, R$ 4,11. No show rural, a Embrapa apresentou uma estação sobre a soja de baixo carbono. Esse tema de sequestro de carbono é cada vez mais frequente no dia a dia dos produtores rurais, mas existem ainda muitas dúvidas a respeito. Afinal, quais são as práticas que definem essa produção? Vamos ver. Embrapa trazendo pelo primeiro ano, aqui no Show Rural Copavel, edição 2024, um painel da soja baixo carbono. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Roberta, que vai explicar um pouquinho para a gente, né, Roberta? Fala um pouquinho para a gente desse destaque aqui, dessa questão da soja baixo carbono, para o produtor também que está acompanhando a gente entender melhor. O programa Soja Baixo Carbono é um programa de certificação da soja produzida. Então, o produtor ele vai trabalhar com boas práticas, né, na fazenda que vão tanto reduzir as emissões do sistema de produção quanto aumentar o sequestro do carbono, né? Então, para aumentar para reduzir as emissões, né, o produtor pode lançar mão de várias práticas, né, de manejo, como
sistema plantio direto, né, que justamente é a demonstração aqui, que o que é baseado no sistema plantio direto? Na premissa de não revolvimento ou revolvimento mínimo, na diversificação de culturas e na rotação de culturas. Então ele tem que ter mais de uma ou mais de 2 ou 3 culturas, né, ao longo do ciclo de produção, onde ele tem a soja como a principal, ele tem a safrinha, que aí pode ser soja, pode ser milho, pode ser trigo, né? E ele pode lançar mão de várias plantas de cobertura que vão aumentar a quantidade de raízes no solo. Que na verdade essas raízes, né, é todo esse carbono que está no ar, né, que está causando esse aumento de temperaturas e secas e excessos de chuva que a gente tem sentido ano a ano, né? Tira esse carbono da atmosfera e joga para o subsolo na forma de raízes, né? E quanto mais raízes essa planta que ele escolher para pôr no sistema de produção dele tiver capacidade de produzir, mais carbono vai ser sequestrado e fixado. E isso traz uma série de vantagens para ele dentro do sistema de produção, beneficiando o solo, né? Em termos de aumento de matéria orgânica, nutrientes, melhoria de infiltração, descompactação. Então tem uma série, isso tudo leva a maior produtividade também. E aí, além do sistema plantio direto, da diversificação, você tem outras tecnologias que também vão ajudar tanto na redução das emissões de carbono pelo sistema, quanto para aumentar o sequestro, né? E entre elas está o manejo integrado de pragas e doenças, onde você monitora se existe a praga realmente, se ela está atingindo o nível de controle, e com isso você reduz muito o número de aplicações, só aplicando exatamente no momento que precisa. E quanto menor o trânsito de máquinas, né, menor a queima de combustível, menor as emissões e você beneficia o sistema baixo carbono. E também outra principal prática é a utilização de bioinsumos, inoculação e co-inoculação, que o Marco pode detalhar. Então é interessante a gente destacar, né, principalmente com o Marco aqui, essa questão então desse sistema, o que o produtor precisa ficar atento para fazer essa questão. Sim, o que a gente objetiva é aumentar a eficiência do sistema de produção, né? Se o objetivo, como a Roberta falou, é aprisionar carbono da atmosfera e mantê-lo no solo, esses micro-organismos são uma ferramenta a mais para aumentar ainda mais essa eficiência, esse processo de trazer carbono da atmosfera e botar nas raízes, que mais cedo ou mais tarde vai virar em matéria orgânica do solo, né? E guardar esse carbono que está na atmosfera, aí, causando problemas, como bem disse a Roberta, e colocá-lo ao nosso serviço, né? Como estimulando a atividade biológica do solo, como tornando o solo mais friável, mais permeável à água, para aumentar a capacidade de retenção de água do solo, melhorando o solo quimicamente, inclusive em termos de CTC, e assim vai, retenção de água e tudo mais, todos os benefícios que os nossos solos aqui vão poder usufruir, né, desse aumento do teor de carbono no solo. E trazendo benefício, uma vez estando no solo, em vez de prejuízo quando ele está solto na atmosfera. Esse é o nosso objetivo, né? Certo. Professor Celso, esse sistema, né, de baixo carbono está cada vez mais ganhando destaque e o produtor também está procurando mais e mais informações, né? Todas as técnicas que visam, vamos dizer assim, você subtrair o carbono da atmosfera e transformar isso em carbono no solo, matéria orgânica, né? Ele é benéfico, né? E a Embrapa está mostrando uma maneira de se fazer isso, né? Mas eu quero resumir um pouquinho para quem nos assiste, né? Quando nós plantamos soja, nós produzimos CO2. Determinadas práticas que nós fazemos, podemos produzir mais CO2 ou menos CO2. Esse CO2 está no... E aí nós temos algumas plantas, algumas técnicas que vai fazer com que as plantas que precedem a soja vai produzir uma quantidade de raiz enorme como essa. Ora, um volume de raiz como essa daqui, nada mais é do que carbono que foi sequestrado do ar, transformado em carbono, matéria orgânica. Então esse é o conceito realmente do sequestro do carbono, baixo carbono, certo? Para o produtor que quer se aprofundar nesse assunto aqui de baixo carbono, qual que é a principal recomendação que a Embrapa deixa? Nós temos uma série de materiais divulgando, né, essas tecnologias sustentáveis no site da Embrapa, nos folders, materiais técnicos, estão todos ali à disposição do produtor, né, essas tecnologias, para agregar no seu sistema de produção e conseguir ali produzir com maior eficiência ainda. E até o final do mês nós vamos estar com o site do programa Soja Baixo Carbono no ar
E lá o produtor, além de conhecer as boas práticas, direcionado nessas publicações que o Marco comentou, ainda ele vai ter acesso às diretrizes do programa. Então, tudo que ele precisa fazer e tudo como ele vai ser averiguado e como vai ser calculado, está ali naquele documento que vai estar disponível para acesso público no site do Programa Soja de Baixo Carbono. Certo, então, Roberta, Marco, muito obrigado pela participação aqui no programa Agrofag. Nós que agradecemos. Obrigada. A produção, então, né, de baixo carbono, apesar de ser um assunto ainda complexo, é muito importante e o produtor também vai sentir na ponta do lápis, né, daqui para frente, professor. Com certeza, é um tema muito difícil de se explicar para o agricultor, né? Então, você você tem que produzir, você vai gastar carbono, CO2. Aquilo que você produz tem que produzir abaixo disso daí. Mas para você ter isso, essa certificação, ganhar, vamos dizer assim, um preço melhor para o seu produto, vai ter regras. E essas regras estão sendo elaboradas pela Embrapa, pelos órgãos competentes, e você vai ter um prazo para instalar isso. Então, vamos dizer assim, está começando um processo de baixo carbono. Vamos ver lá para frente como é que vai ficar. Com certeza vai ser uma coisa bem benéfica para a agricultura. Com certeza. E agora um convite para você, se quiser rever as nossas reportagens, eu vou deixar a dica aqui. Tem o nosso link do canal do YouTube, descrito aqui na tela, e também QR Code. Basta você apontar o seu celular e acompanhar as nossas reportagens no canal @agrofag no YouTube. Te convido mais uma vez para compartilhar com a gente as suas fotos, seus vídeos aí da sua produção, do seu trabalho no dia a dia. @agrofag nas redes sociais e também você pode mandar no nosso WhatsApp 4533213970. Vamos ver então os destaques para as redes sociais agora? Bora lá! Começamos falando desse curso Olericultura, que é promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel em parceria com a ARIAC. Vai ser realizado lá na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos a partir do dia 18 até o dia 22 de março, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Público-alvo, produtores e trabalhadores rurais, para saber mais sobre olericultura. Próximo curso que a gente tem aqui é sobre comunicação e oratória, sempre importante, né, professor? Muito importante saber falar no público, é interessante. Sim, apresentar, vender produtos, de tudo, né? A comunicação pode somar com certeza. Vai ser realizado lá no Sindicato Rural de Cascavel, no dia 19 até o dia 20. Público-alvo também produtores rurais e trabalhadores, né? Que estão na área aí. E aí vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E para quem é da área da zoologia, amanhã, a partir das 6h30 da tarde, tem congresso internacional. Olha só, para você fazer a sua inscrição desse evento, que é online, tem o QR Code na tela e o site para você saber mais sobre essa descrição aqui. Além disso, o Congresso Nacional de Biopolímeros, que é aí um evento online também, vai ser realizado a partir do dia 4 de março, às 8 horas da manhã. Então, para quem quiser saber mais informações, também tem o site na tela. Curso Medidas de Prevenção, Monitoramento e Controle da Vespa da Madeira. 6 de março, a partir das 8 horas da manhã, um curso realizado pela Embrapa. Agora, antes da gente soltar esse vídeo aqui, o assunto é mandioca. Professor Celso, mais uma vez aqui no programa. E esse seu Jair é o nosso parceiro aqui, Parceirão da gente. Produtor rural do interior de Cascavel. Olha a curiosidade que ele mandou pra gente essa semana. Acompanhem aí vocês que estão em casa também. Bom dia. Essa é uma raiz de mandioca que eu acabei de colher lá da minha roça. É uma raiz média. Ela deu 1,10 m de comprimento, pesando 5 kg. Então, é um futuro que eu tenho da minha roça, que sempre Deus me ajuda, que eu saio sempre bem. Então, é uma raiz de mandioca, repito, acabei de colher uma raiz média, pesando 1,10 m, pesando 5 kg. Obrigado. Nós que agradecemos, né, o seu Jair, a dona Hilda, a esposa dele, que sempre participam conosco. Professor Celso, com esse vídeo encerramos o programa de hoje. Um bom domingo para o senhor. Bom domingo para você, bom domingo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê semana que vem aqui no Agrofag, a partir das 8 da manhã. Até mais.